Você já tem meu sobrenome, não escondo nada. No México, ao usar uniforme, podem implicar com você e decidir o que quiserem. Só vamos pegar aquele cara. Esse é o acordo por você. Este é Dave Frank. Ele fez disso sua missão de vida, enfrentar os cartéis que lhe venderam drogas na infância. Essa missão o levou ao México, onde virou segurança de um general mexicano. Para conseguir o emprego, era preciso lutar contra 3 homens dele. Sim. Como é isso? Finalizei um com um mata-leão rápido, mesmo levando chutes dos outros 2. Depois coloquei outro numa chave de braço e ele desistiu. Por fim, lutei com o último e venci. Essa vitória lhe garantiu um uniforme e um lugar na primeira fila para presenciar o melhor e o pior da humanidade. Ele sobreviveu para contar a história. Vou contar tudo sobre como é enfrentar os cartéis e as opressões em que participaram. Se quer entender como o cartel opera e como é estar na linha de frente enfrentando os homens mais perigosos do México, este episódio é para você. Sem mais delongas, sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. Dave Frank, como vai, senhor? Bem, Mark. Ei, é uma honra ter você na minha casa. Obrigado por vir. Claro. Muito obrigado por me receber. Cara, Não, de verdade. E vocês arrasaram ontem à noite no seu show. Vou dizer para qualquer um que esteja assistindo isso. Se você ainda não viu esse cara ao vivo, precisa ver, porque ele simplesmente arrebenta. Obrigado. E aí? eu agradeço. Cara, eu agradeço. Até agora estamos adorando Portland, Oregon, e você é um dos destaques da viagem. Viemos para os shows, claro, mas nós... É uma honra ter vocês aqui. Sim, precisamos incluir isso. Sua história é fascinante com várias fases, mas hoje focaremos especificamente no seu tempo. Como segurança de um general mexicano no México, basicamente lutando contra os cartéis. Quero dizer, É uma história maluca. Então, estou curioso. Você pode me explicar como um cara branco de Los Angeles acaba se tornando segurança de um general mexicano? sim, quero dizer, não vou falar da minha infância, nem nada. Mas, basicamente, eu era gerente de um fornecedor de terceiro nível da Boeing em uma fábrica aeroespacial. E durante o governo Obama, eles enviaram muito trabalho para o Sul, para o México. Nós estávamos trabalhando no que era chamado de empresa de baixo custo, que basicamente substituía trabalhadores americanos por trabalhadores estrangeiros para pagar salários mais baixos. Prefiro não citar o nome da empresa onde trabalhei para evitar problemas legais. Era umas 60 milhões de dólares. A primeira equipe foi lá e fracassou. Desde o início disse que não venderia os empregos dos meus caras. E quando a primeira equipe foi até lá e fracassou, eu acabei me prejudicando naquela empresa. Porque eles não gostam de ouvir um não, né? Claro. Eu sabia que não iria a lugar nenhum naquela empresa. Quando voltaram a falar comigo, ofereceram um bônus de 5 mil dólares por mês para ir até lá e colocar aquela fábrica em funcionamento, porque era um grande negócio, era um fornecedor da Boeing e da Airbus. O desafio era fazer com que trabalhadores que falavam espanhol produzissem peças seguindo instruções em inglês e francês para a Boeing ou uma companhia aérea. E eu tenho muita experiência nessa área, né, elaborando documentos técnicos e tudo mais. Então eu fui até lá e comecei a treinar pessoas em uma fábrica em Zacatecas, no México, Nossa, então você saiu de gerenciar essa fábrica? certo? Mesmo gerenciando uma fábrica, conheço muita gente da gestão corporativa. Isso é diferente de defender um general mexicano. Então, quando ele entra na história e por que você faz isso? Bem, resumindo, eu estava na Rússia e morei lá por um tempo e eu não sei se devemos entrar nesse assunto, mas eu tenho uma filha e ela nasceu no Hospital Soda em Sterlitomek, Rússia. O nome dela é Ekaterina, o nome do meio dela é Davidovna. Ela é 100% minha filha, ela é linda e eu a amo. Mas minha ex-esposa voltou e eu estava praticando jiu-jitsu e judô com Gokor Beach e a equipe Highest On em North Hollywood. Eu queria me tornar um lutador profissional do UFC antes, então eu treinava o tempo todo. Quando minha ex-esposa voltou aos Estados Unidos, eu havia permitido que levassem minha filha à Rússia para visita, mas ela retornou sem minha filha. Uau, E até hoje, minha filha, todos esses anos depois, e estamos falando de 18 anos depois, minha filha ainda está na Rússia e minha ex permaneceu nos Estados Unidos o tempo todo. Então, quando ela voltou sem minha filha, eu ofereci 10 mil dólares em dinheiro para ela devolver minha filha, e ela não quis fazer isso. Então, eu concordei em aceitar o trabalho no México gerenciando a fábrica, e foi estranho a forma como tudo se encaixou. Eu também já tinha escrito o PGERE, que é o Poca de Ria Canadá da República.
E o que é isso? Isso equivale ao Procurador-Geral americano, como o Departamento de Justiça, FBI e Departamento de Segurança Interna. Eles não haviam me respondido. Eu queria ir até lá porque sabia que não ia ficar naquela fábrica por muito tempo. Depois que eu disse não para eles, 6 meses depois, eles tinham me respondido e minha ex já tinha voltado sem minha filha. E eu estava lá sentado tentando recuperar minha filha, enquanto minha ex achava que ia só me extorquir por dinheiro. E no fim das contas ela conseguiu, e eu não quero transformar isso nisso, mas eu concordei em ir para o México porque o PGR tinha me respondido. E eles me disseram: Senhor Frank, en este momento não puedes trabalhar para nosotros. Isso é exatamente o que eles disseram naquele e-mail. Neste momento, você não pode trabalhar para nós. A resposta é não. E eu pensei, isso é uma notícia fantástica, porque eles não disseram não, eles disseram agora não. Pensei, se eu trabalhar nessa fábrica, posso fazer o que quiser. Não estou gostando de estar casado. Foi um casamento muito frio, e eu desejo todo o sucesso do mundo para minha ex. Ela veio de uma vida muito difícil. Eu não tenho nenhuma animosidade em relação a ela. Minha filha, se ela vir isso e um dia ela pode ver, eu a amo profundamente. Sempre amei Katio e a Tibilu Blue. Aceitei ir ao México, passar um tempo e fazer o cargo de gerência e o ótimo salário que recebi lá. Qual área do México é essa? Isso é em Zacatecas, México. Zacatecas. Fica no centro-norte do México, se você disser norte. O México é mais extenso do que muitos pensam, com cerca de 1.200 milhas de comprimento. E Zacatecas, por causa do ângulo estranho da fronteira com o Texas, quando você diz que fica cerca de 700 milhas ao sul da fronteira, as pessoas realmente não entendem onde fica, porque muitas vezes as pessoas descrevem Zacatecas como norte do México, e é mesmo norte do México, mas fica logo acima do centro, então se você jogasse um dardo no alvo, ele cairia logo fora do círculo do centro. Então é aí que fica Zacatecas, e está em uma zona muito disputada. Então eu acabei no México gerenciando essa fábrica, e todo dia às 7 horas eles nos buscavam no hotel e nos levavam até o aeroporto, que era onde ficava a nossa fábrica. E eu trabalhava lá. E toda noite às 5 horas eu saía do trabalho e assim que saía, batia na porta do PGR, o procurador-geral, que ficava logo ali na rua do aeroporto. E eles ficavam se perguntando, o que esse cara está fazendo? E eu dizia, você me mandou um e-mail, disse que eu poderia trabalhar aqui, eu quero trabalhar aqui. Uma das coisas que eu pedi para ele foi só dinheiro suficiente para comprar algumas lâminas de barbear, um apartamento e o suficiente para comer. Então eu não estava procurando. Queria ganhar muito dinheiro e enfrentar quem dava drogas para crianças, algo que vivi na infância. Então eu decidi ir até lá e fazer algo a respeito. Então você está vendo crimes enquanto faz esse trabalho de gerenciamento, você meio que está vendo o que está acontecendo. Foi uma loucura, porque quando você vai ao México pela primeira vez, você vai lá como turista. E eu também fui. Quero dizer, eu vou para o México de vez em quando desde os 16 anos de idade. Mas na Península da Baixa Califórnia, o México provavelmente tem umas 5 regiões distintas. Tem a região da península, que é separada do resto do México, tem a região da fronteira, que tem uma grande influência americana e mexicana, e diferentes tipos de câmbio, ou taxas de câmbio, do que o resto do país devido à proximidade com a fronteira. Você tem a península de Yucatán ao sul, que também é voltada para o turismo e outras coisas, tem a região do Triângulo Dourado de Sinaloa, que a gente vai abordar, que é onde os chineses começaram a cultivar ópio lá atrás, e por isso os cartéis estão localizados ao longo da fronteira. E não é por causa da proximidade com os Estados Unidos, é porque os chineses que foram trabalhar lá estavam cultivando ópio para uso próprio. E depois da Guerra do Vietnã, isso foi bem na virada dos anos 1800 para 1900, início dos anos 1900. Os mexicanos locais perceberam isso. Os americanos estavam vindo comprar essas coisas por um preço baixo, então eles começaram a dominar o mercado. Durante a Guerra do Vietnã, o uso de ópio e heroína explodiu. Uau! Além disso, os nazistas também fazem parte dessa história, pois buscavam o apoio do México para infiltrar os Estados Unidos, certo? Sim, eles criaram rotas de drogas, túneis e outros meios para entrar nos Estados Unidos. Muita coisa está envolvida nisso.
que quando a gente diz, olha, vamos descer lá e começar uma guerra às drogas com o México, você realmente precisa se aprofundar nisso para entender a história, como as coisas evoluíram e o que está acontecendo. Sim, tem um telegrama famoso que chegou, tipo, nos anos 1940 do Terceiro Reich para o México. Basicamente dizendo algo como, ei, vocês querem começar uma ofensiva contra os Estados Unidos? E eles realmente estavam trabalhando nisso, mas nunca se concretizou. Sim, mas não, eles definitivamente queriam entrar lá e começar a desenvolver túneis e tudo mais para trazer agentes e tudo mais para o México. Eles não queriam nada a ver com drogas, mas no fim das contas isso acabou sendo tomado pelo cartel e eles levaram a ideia adiante, obviamente até onde você sabe. Acho que o último grande foi um túnel indo direto para um Kentucky Fried Chicken. Uau! Sim, havia um túnel direto para o Kentucky Fried Chicken. Tem um xerife do Texas ou do Arizona, um dos dois, que encontrou um túnel de drogas, levando drogas e pessoas para um KFC no lado americano da fronteira. Isso é insano. Sim, pode conferir ou dar uma olhada. Isso é loucura. Você está batendo na porta do procurador-geral. Sim, e você está pensando, Eu sou louco e acham que você também é, mas no fim, acabam te dando um emprego. não, eu vou batendo em todas essas outras portas, então eu bato na porta desse general e estou de terno. E como eu te disse, eu estava treinando judô e jiu-jitsu, que continuo praticando até hoje. Tem um par de bastões de Kali Eskrima bem ali. Amo artes marciais. Se estiverem vendo isso, coloquem seus filhos nesse esporte, é algo positivo. Mas eu entro lá, e esse general, e eu estou de terno e gravata, e esse general quer uma demonstração lutando contra 3 caras dele. Cara, não precisei fazer isso na hora, mas antes ou depois tive que lutar e vencer 3 caras dele. E você simplesmente disse pra ele, tipo, ei, eu sou treinado em judô. Eu vou fazer isso numa boa, Sim. E você simplesmente ofereceu a ele, tipo, eu vou ser sua proteção, vou ser sua segurança particular. certo? Bem, não, eu fui até ele e disse que queria um emprego. Porque o que aconteceu foi o seguinte: eu sabia que estava de saída daquela empresa, certo? Terminei meu contrato e deixei tudo funcionando lá embaixo. A empresa disse: você precisa voltar para os Estados Unidos agora. Eu respondi: não quero, vou ficar no México. A família fica um pouco abalada, as coisas ficam um pouco instáveis. Sim, eu disse: não vou voltar. Já tinha dito isso antes, quando me mandaram, falei: não volto para lá. Em março, voltei para os Estados Unidos e voei para Los Angeles. Eu entreguei minha carta de demissão e eles ficaram tipo, uau! E eu nem tinha conseguido um emprego trabalhando para o meu general ainda. Eu só sabia que ia ficar no México e que ia fazer dar certo. E eu voltei. Em março, no dia 1º de maio de 2012, eu estava de uniforme. Na verdade, nem estava de uniforme. Naquela época, me colocaram de camisa branca e jeans azul fazendo o treinamento básico no México. Pra conseguir um emprego, era preciso enfrentar 3 caras dele. Sim. Como é isso? Beleza, isso parece dar um mata-leão rápido. Enquanto tomo o chute dos outros 2, coloco o outro numa chave de braço e vou quebrar. Ele desistiu, então levantei, lutei e venci o outro. E o motivo, e eu vou dizer isso, irmãos cachorros. Digo isso porque fui membro da tribo por muito tempo e há questões entre mim e o dono. Dog Brothers é uma ótima organização. E o que é isso? Isso é o Full Contact chamado Eskrima, onde lutamos uns contra os outros com aqueles bastões e então quebramos os ossos uns dos outros assim. Tipo, você vai com armas e tudo mais e vocês se atacam de verdade. E é contato total. Artes marciais com artes marciais filipinas é muito irado. Uau! Quando você enfrenta esses 3 caras, é em um octógono ou fora dele? Não, é lá fora, eles chamam de campo de terros no estande de tiro e eles encheram tudo de terra, porque a gente costumava ter uma sessão de CQB lá embaixo, né, onde a gente passava e aprendia como fazer combate CQB. No final das contas, depois eles preencheram, mas fica bem ao lado do nosso estande de tiro ali. Uau! Você encara os 3 e eu ganho. Não tenho mais nada, não posso perder. O que eu ia dizer é que nos Dog Brothers já apanhei muito, quebrei esse osso aqui, levei muita pancada, inclusive na cabeça. Sem saída, preciso fazer funcionar. Eles reagem assim e eu não sabia. Trabalhando no México, você não sabe. Tem muitos policiais e agentes mexicanos realmente corajosos e valentes, e eles são muito subestimados porque as pessoas acham que todos são corruptos e não são. São muitos, dá vontade de chorar. Tem muita gente que realmente arrisca tudo para tentar tornar o mundo um lugar melhor, e fazem isso arriscando a vida, a família e os filhos. Porque você vai acabar, você vai.
Eles vão te esquartejar e coisas assim. Sério, cara. Uma mulher estava de táxi com os filhos, era contadora ou algo assim. Eles tiraram os três do carro e atiraram neles ali mesmo, por volta da 1 da tarde. No meio da rua, sabe? É. E, sabe, há muitas questões políticas acontecendo agora, mas não vou entrar nesse assunto. Porque há pontos válidos em todos os lados desse espectro. E não são só dois lados, há muitos lados nisso. E todo mundo tem uma reclamação legítima, sabe? Pessoas que querem uma vida melhor, pessoas que dizem, ei, eu tenho direito ao meu próprio país, ao meu próprio governo, e assim por diante. Mas quando você vê isso acontecer no México, isso te desumaniza porque você se acostuma. Já perdi a conta de quantas pessoas decapitadas vi. Eles deixam cabeças em caixas térmicas. Então, eu não quero sair muito do assunto, mas eu vou lá e não tenho nada. Eu não tenho nada a perder, então não vou perder essa luta e vou ganhar. Meu general fica impressionado, e o que eu tinha de mais importante nem eram minhas capacidades. Eu sou ótimo em atirar, eu cresci, eu sabia atirar antes mesmo de saber ler. Eu tenho dois pais, eu vou direto ao ponto. Um dos meus pais, meu pai biológico, é um transexual pós-operatório. Ele foi rato de túnel no Vietnã, então é muito casca-grossa e louco. Voltou para os Estados Unidos. Ficou muito rico, muito abastado. Tinha sua própria empresa, mas decidiu que iria viver como uma mulher. E eu realmente não gosto de dizer isso, mas cresci lutando a minha vida inteira por causa disso. Eu era conhecido como... Eu não vou dizer meu sobrenome aqui, mas ele soa como uma palavra relacionada a ser homossexual. Então você sofreu um pouco de bullying. Eu sofria bullying o tempo todo. E eu não vou dizer que era só bullying, porque a gente ia pra cima mesmo, então a gente brigava de verdade. Mas sim, eu não tive sossego. Sinceramente, não mexeria com você. Não, ei, você é maior. Ei, se você não consegue ver, esse cara aqui, mano, ele é enorme. Não. Não. Ele é. Nunca quebrei meus nós dos dedos 4 vezes. Não, cara. Então, eu sofri muito bullying enquanto crescia e a gente costumava brigar. E aí me deram embora no dia em que nasci. Então eu cresci, fiquei 2 anos sem ter um nome. Meu pai biológico era fuzileiro naval e ao voltar para minha mãe, ela fumava maconha com Charles Madison. Vamos falar sobre isso. Minha mãe me recupera da adoção ilegal e esse pai me cria numa fazenda de milho e porcos em Iowa. Nasci em Los Angeles. Antes do divórcio deles, aprendi a atirar e cresci fazendo isso. Então, quando eu vou para lá, eu sei lutar, eu sei atirar. O principal que interessava ao meu general era que eu não tinha ligação com o México, era uma folha em branco. E no México, como eu estava dizendo, há muitas pessoas realmente valentes, corajosas, que são agentes tentando tornar o mundo um lugar melhor. Eles são traídos pelos americanos por serem vistos como não qualificados e sem treinamento. Já tivemos forças especiais mexicanas, GAF, nos treinando. Tenho fotos para te mostrarem que estamos de cabeça para baixo, fazendo rapel australiano, sem mãos e armados. De vários andares de altura. Quero dizer, é um treinamento muito bom e não é para qualquer um. Depende do seu nível e do seu treinamento no México, mas o treinamento é excelente. Qual é a dinâmica? É algo realmente diferente, uma loucura no México. Nem todos serão treinados nesse nível. Na corporação em que você trabalha, seja municipal, eles não são tão bem treinados, mas no nível estadual você recebe um treinamento de verdade. Porque diferente do FBI, HRT ou do SWAT ou qualquer coisa assim, que são enviados especificamente para lidar com operações de cartel, esse é o seu trabalho do dia a dia. Certo? É isso que você faz todo dia. Isso é só uma terça-feira. Sim, é almoço e tacos, literalmente. E aí alguém leva um tiro. Às vezes isso acontece, você vai abastecer e faz um semicírculo, criando um perímetro para garantir que ninguém se aproxime. E uma vítima de uma emboscada ou uma armadilha, porque isso acontece, é real mesmo. Eu fui para uma entrevista com... Queria ser agente do Ministério da Polícia Judiciária. E o cara saiu da prisão, o diretor... O cara com quem eu fiz a entrevista saiu da prisão e mataram ele, e é aqui que você trabalha, cara. Então, quero dizer... O treinamento básico é difícil? Estão pegando no seu pé? Sim, não, eles estão tentando te fazer desistir, eu não sei, eu não vou xingar, mas eles xingariam você em espanhol. Na época, eu ainda fumava, então corria quilômetros e pensava, não, Frank, você gosta de fumar, acende um cigarro.
Então você está lá, correndo 10 milhas ou 10 quilômetros pelo deserto, fumando cigarro sem água. Eles querem que eu pare de fumar, mas acabei de largar um emprego de $100.000 por ano. Minha filha está na Rússia. Eu não tinha nada. E as pessoas não sabem como é isso. As pessoas sabem como é para os imigrantes virem para este país e recomeçarem. Alguns expatriados sabem como é ir para outro país e recomeçar com muito dinheiro. Poucos sabem como é sair de um emprego de $100.000 ao ano para... Tenho meus comprovantes ali. 5.277 pesos a cada 2 semanas, o que dá uns $300 Nossa, a cada 2 semanas. e sendo totalmente brutalizado. Você está sendo atacado e não sabe se vão te matar. Como um dos meus capitães, capitão, vou deixar os nomes de fora. Mas a gente costumava ter todos os nossos treinamentos em espanhol. Então você tinha fuzilato mataculigero, por exemplo, FN-FOL, fuzilato mataculigero, que é um fuzil de batalha leve. Você está dizendo tudo isso em espanhol, então fabricação belga, que significa fabricação belga. Você passa por todos os quilos, qual é a distância efetiva, e está anotando tudo isso em blocos de notas. O capitão está me dando uma bronca e perguntando por que estou aqui. Você quase não escreve em espanhol, mas fui para a faculdade de Direito no México. Minha esposa teve 3 empregos que me ajudaram a cursar Direito, mas agora escrevo e falo espanhol muito bem. Mas no começo eu não conseguia, então eu era zoado, gritavam comigo. Eles tentavam me fazer desistir. Acredito que fui colocado lá por ser uma folha em branco e estar sendo avaliado pelo meu general. Qual é o benefício de ser uma folha em branco? Você não tem nenhum contexto. No México, quando Calderón começou a guerra às drogas e há divergências, as pessoas discordam sobre quando a guerra às drogas realmente começou. Calderón certamente iniciou isso, mas seu mandato, entre 2006 e 2008, alguns dizem que começou em 2006. Eu prefiro 2008 e... eu não quero me afastar muito. Mas quando eles começaram essa guerra às drogas, o benefício de uma ficha limpa era não ter nada que pudesse ser usado contra mim. Em Control e Confianças analisa o controle de confiança, porque todos os militares, policiais ou agentes precisavam passar por esses exames de antecedentes. Muita gente está reprovando só porque os próprios amigos deles da escola eram considerados ligados ao cartel, ou nem mesmo apenas ligados ao cartel, mas diretamente do cartel. Certo? Porque aos 14 ou 15 anos em Sinaloa, você pode acabar trabalhando um tempo com o cartel. Isso vai acontecer. Isso não quer dizer que você está acima do cartel, mas faz parte dele e pode ser familiarizado. Com certeza. Agora você precisa prender esse amigo de infância da sua cidade. Aí chega o Johnny Gringo, e eu não tenho nada a ver. Mal consigo pedir tacos em espanhol. Você não. Você não tem família lá, então não podem te chantagear assim. Então nada. Não tenho vínculo. Você é um recurso valioso nisso. Eles sabem se ele irá bem no treinamento. Como disse, eu estava muito motivado numa escala de 1 a 10. Estava em 12 porque eu disse ao capitão que ele podia me levar para o deserto, podia atirar em mim, podia me enterrar. Eu não vou desistir, eu me recuso a desistir e eu vou conseguir. Como foi o primeiro dia no trabalho? Você termina o treinamento básico, é zoado, mas resiste e sobrevive. O primeiro dia de trabalho é chamado Ordem Sarado. Para onde eles imediatamente, você está morando na base, você mora na base, e eles te dão. Eles nem te dão o uniforme ainda. Inicialmente você está de calça jeans e camisa. Eles te dão um boné que fica pendurado aqui atrás na parede e você usa junto com uma camiseta branca. E você está correndo, cortando grama com facões. Você basicamente está se exercitando, limpando a base, fazendo tudo exatamente como eles fariam no exército aqui. E você está correndo pelo deserto o tempo todo sem parar. Eles têm aulas sobre direitos humanos. Eles têm algo chamado Comissão Nacional de Direitos Humanos, que é algo importante. Acredite ou não, se você matar alguém no México, estou começando a explicar como é o primeiro dia de treinamento, matar alguém no México vai te dar cerca de 20 anos de prisão. Se você cometer uma violação dos direitos humanos, vai pegar de 40 a 50 anos de prisão. Então, matar alguém nem é o crime mais pesado. Violação dos direitos humanos inclui abuso sexual. Como violação dos direitos humanos só pode ser cometida. Isso é o que você aprende no treinamento básico. Você aprende que só o governo pode cometer abusos dos direitos humanos. O cartel não pode cometer abusos de direitos humanos, pois não tem autoridade governamental. Para abusar dos direitos humanos no México, é preciso autoridade governamental. Entendi.
E assim também seria nos Estados Unidos. A coisa mais próxima disso seria abuso de autoridade sob pretexto de lei, ou abuso violando direitos civis sob pretexto de lei, seria o mais próximo. Você está indo às aulas e aprendendo, pois enfrentará pessoas que não vão parar o carro nem aceitar serem presas. Não é esse tipo de situação. E em outros momentos, você vai enfrentar pessoas normais que talvez não estejam em um nível tão elevado de confronto. Por isso, é importante saber tratá-las corretamente. Você está aprendendo isso nas aulas. Então, seus instrutores são uma mistura de GAF, forças especiais, oficiais, agentes comuns, advogados do governo. São eles que estão te ensinando tudo isso. Então, você está passando por isso e dura cerca de 6 meses, e você está aprendendo tudo o que precisa saber. Porque a forma como eles patrulham no México também é diferente. Quando você patrulha, você fica na parte de trás de uma caminhonete. E quero dizer, as pessoas já viram o filme Sicário, onde eles escoltam os caras pela fronteira mexicana. É exatamente assim que a gente trabalha, então, e a gente fica na parte de trás das caminhonetes. Eu era o atirador de elite do pelotão e ficava na frente da caminhonete. Ao entrarem na caçamba, o comandante ia primeiro, seguido pelo motorista e depois os demais na parte de cima. Geralmente são 4 pessoas: o atirador de elite do pelotão, a retaguarda e mais um integrante. Eles deveriam ser 2 e 2, mas normalmente a forma como fazem é assim. Você teria seu guarda da direita e seu guarda da esquerda. Há várias configurações, mas essa era a que sempre usávamos. E a forma como você os veria saindo em um comboio. É exatamente assim que vamos atrás dos cartéis. É praticamente exatamente assim que é feito. Uau! Então, vocês saem para tentar acabar com a atividade dos cartéis ou estão apenas focados em proteger o seu general? Não, meu general é muito. Isso depende de para quem você trabalha e também depende da época. Meu general. Só existe Plutão, 2 pelotões que trabalham diretamente para ele e ele é responsável por, tipo, todos os agentes do Estado que trabalham para o Estado. Mas por causa do fato de que ele tem tanto conhecimento sobre como tudo funciona. Só existem 2 pelotões que trabalham diretamente para ele, e eu estou em um desses pelotões e sou de um dos pelotões que trabalha diretamente para ele. O outro pelotão é o que você está ajudando, ou sua unidade de Apolo, como eles chamam. Então nós trabalhamos diretamente para ele e somos muito confiáveis. Todo mundo lá é ex-militar e nós trabalhamos. Se houver convidados VIP, cuidamos deles, como o Dalai Lama. Me conta aquela história de quando o Dalai Lama veio, tipo... O Dalai Lama tem sua própria equipe de segurança, do mesmo jeito que o serviço secreto acompanha o presidente Trump ou o presidente Obama. Eu já encontrei funcionários do Departamento de Estado vindo ao México antes. Quando vai ter uma comitiva VIP, cada uma dessas pessoas tem sua própria equipe de segurança acompanhando. Então é necessário ter autorizações para armas e coisas assim. Porque, obviamente, você não pode simplesmente entrar e sair de países com suas próprias armas, a menos que tenha algum tipo de passaporte diplomático, o que claramente o Dalai Lama teria. Mas mesmo assim é preciso saber quem está fazendo o quê, quando e onde e como vamos coordenar isso, para onde vamos, os perímetros que precisamos estabelecer e liberar com antecedência. E é engraçado porque no dia em que o Dalai Lama apareceu, um dos cartéis lá tinha pendurado 2 corpos na frente do que eles chamam de cidade administrativa, em frente ao Capitólio, bem na frente dos degraus do prédio. É como se fosse um sinal para o governo, tipo, ei, nós ainda estamos comandando as coisas aqui. É isso que temos a dizer sobre o Dalai Lama e as pessoas que vêm, e queremos que vocês cedam a qualquer que seja a exigência deles. E isso não é só sobre o Dalai Lama, mas é muito surreal. Minha esposa é uma repórter de alto nível, ou era, de um grande canal de notícias mexicano nacionalmente, e ela estava entrevistando o Dalai Lama. E a sensação dela lá dentro entrevistando o Dalai Lama, enquanto estou do lado de fora com uma metralhadora NG-7 alimentada por fita. Proteger o homem mais pacífico da Terra era algo tão surreal que você mal consegue entender isso. Mas a necessidade disso, porque justamente às 4h45 daquela manhã, estávamos retirando 2 corpos e agora eles estão fazendo um encontro e cumprimentos. Só pense, se o presidente do país fosse para Atlanta, Geórgia ou qualquer outro lugar, fazer algum tipo de, sei lá, evento com o governador.
E eles tinham acabado de enforcar 2 corpos bem na frente do Capitólio Estadual. Isso seria notícia nacional? Isso seria notícia nacional e provavelmente cancelariam o evento por questões de segurança. E isso é só o cotidiano do México. Quero dizer, então, Uau! Na área onde você estava, quais eram os principais cartéis atuantes? fico feliz que você tenha perguntado isso porque, assim como você, eu também faço o seu. O seu público sabe onde você mora, Sim, quero dizer, eu estou em Nova York. certo? Quando retornei aos Estados Unidos, morei no Brooklyn, na rua Habelmeyer, 24. Eu não moro mais lá, então quem quiser ir lá, mas eu morei lá e no Brooklyn é um ótimo lugar. Mas a ironia do fato de Joaquim Chapo Guzmán estar no centro de detenção no sul de Manhattan. E nós estávamos procurando esse cara por todo lugar, e eu estou bem do lado de fora. E eu não sei se o seu público está. Se você nunca foi ao sul de Manhattan, lá fica o Centro de Detenção Federal. É uma fortaleza, você nem acredita. Não dá para entrar de carro, não dá para sair de carro. Eles bloquearam tudo. E a ironia desse cara estar lá é simplesmente louca. Então, os cartéis que operavam lá antes de prenderem Joaquim em Nova York e não no Brooklyn, em Manhattan, ele ainda estava lá quando eu trabalhava. E esse é o filho de Almaio. Ele tem os filhos dele lá, os filhos do Joaquim. Isso, bom, agora tá tudo fragmentado. Então, quando você fala sobre quais cartéis estavam atuando lá, tinha os Golfos, tinha os Zetas, tinha o cartel de Santa Loa, e esses eram basicamente os 3 principais. E onde eu trabalhei em Zacatecas, levei minha esposa de férias para Tamaulipas. Lá só há Polícia Federal e militares, pois a Polícia Estadual foi corrompida e dissolvida. A região é controlada pelos Golfos e Zetas, que disputam entre si. Assim, dependendo do local no país, geralmente um cartel comanda a área ou estado. Em Sinaloa será o cartel de Sinaloa. Joaquim Guzmán, agora são seus filhos. Quando eu estava lá, era principalmente o cartel do Golfo e o cartel dos Zetas, e às vezes o cartel de Sinaloa aparecia. E, obviamente, quando pegaram Joaquim Guzmán, isso criou um vácuo de poder. E foi mais ou menos como jogar um M80 em um aquário de peixes dourados. E simplesmente toda a brita ou substrato foi pro alto. E agora virou uma bagunça total. Com todas essas disputas por poder, Sim, isso cria uma questão interessante. certo? Tipo, Você tem esses diferentes cartéis em diferentes regiões, e se você acabar com um deles, ou eliminar o chefe de um deles, de repente, os outros podem assumir a região, e como resultado, eles ficam mais poderosos. pode sim. E quero dizer, eu vi algumas das coisas que você tem pesquisado sobre o ocultismo e o narco, santanismo, Santa Muerte, quando você elimina o cartel antigo. E essa é uma das coisas que eu acho que eles realmente não pensaram direito quando fizeram isso. Joaquim Guzmán, goste você dele ou não, certamente desperta opiniões fortes na maioria das pessoas. México, mais do que tudo, se eu tivesse que escolher uma maneira, uma palavra para descrever ou 2 palavras para descrever o México, seriam trabalhador e respeitoso, o mexicano e honrado. Mesmo liderando um cartel, ele tinha algumas dessas qualidades, como deixar certas pessoas em paz e retribuir a comunidade. Quando você, porque cresceu com a religião católica, obviamente o México é um país católico, quando você remove algo assim, não só está criando um vácuo de poder, mas também está abrindo espaço para uma dinâmica em que as gerações mais jovens, por exemplo, eu sou da geração X, tenho 55 anos, muitas das pessoas que crescem hoje não têm os mesmos valores com os quais eu cresci, talvez, e agora você tem essas pessoas com valores diferentes, um vácuo de poder, e eles realmente estão criando um estado onde é ultra competitivo. A brutalidade está sem controle. Sem a religião católica ou a Bíblia, nada limita suas ações sob ameaça de punição eterna. Porque sua santa muerte vai simplesmente dizer: sabe de uma coisa, eu aceito. O que quer que você faça, eu vou te ajudar. Só seja leal a mim, e é isso. Então isso estava acontecendo e assim os cartéis mudaram. O cartel de Sinaloa veio lidar com os Zetas, que eram todos GAF. Forças especiais que antes, como a maioria das pessoas sabe, eram o braço forte. Ou impunham a lei para o cartel do Golfo. E o cartel de Sinaloa, se cansou disso? Sim, esse é um ponto importante que eu não sei se muita gente sabe, que os Zetas eram ex-militares, que todos eles foram treinados em operações especiais. Bem, era um ótimo caminho a seguir. Se tornaram seu próprio cartel. Quero dizer, já ouvi dizer que eles são bastante brutais. Bem, eles são muito brutais, mas não é só isso.
A mentalidade que você adquire no exército é bem diferente da mentalidade civil. O que eu quero dizer? A gente ia dormir e tirava as botas e as meias para se refrescar, mas ficava de calça. Você deve sempre garantir que o uniforme de gala esteja limpo. A aparência é importante. Barbeie-se diariamente e seja pontual. A gente trabalhava 43 horas seguidas com 5 horas de descanso. 365 dias por ano. E você nunca se atrasa, nunca está bêbado. É ultra disciplinado. E é assim que funciona nas Forças Armadas, porque se você vacilar nisso uma vez sequer, perde o emprego. Quero dizer, sim, sua vida está em jogo. Bem, sua vida também está em risco se for um agente, mas os militares levam isso mais a sério. Por exemplo, a cobertura do boné deve ficar 2 dedos acima das orelhas. Tudo é regulamentado em como você faz as coisas, então quando você tem o cartel Zeta realizando execuções para você. E eu quero trazer os caibiles também, porque não são só os GAFs, que são forças especiais, e eles são extremamente competentes no que fazem. Mas eles também estão contratando os caibiles e eles pensam em tudo, tipo, aqui está algo que muita gente não sabe. Os caibiles são forças especiais da Guatemala que os Zetas costumavam trazer. E as pessoas pensam, latino, tanto faz ou qualquer coisa assim, um guatemalteco é um salvadorenho, é um mexicano ou sei lá, totalmente errado. A maioria dos americanos não entende como isso funciona, e há muita animosidade entre os 3 países. Primeiro de tudo, porque o México ou a Espanha tinham dominado os 3, Guatemala e El Salvador conquistaram sua independência do México. Guatemaltecos e salvadorenhos frequentemente sofrem maus tratos ao atravessar o México. Então, o cartel Zeta contratava as forças especiais Kabyle para trabalhar para eles. Eles enviam esses caras para matar porque não se importam, já que não são mexicanos, mas guatemaltecos. Nossa, Então tem tipo um pequeno detalhe. Tem tantos pequenos detalhes nisso que é simplesmente quero dizer, é interessante que existam diferentes forças criando cartéis de vários países que acabam sendo tratados de formas distintas. Bem, eles trazem ajuda externa. Por exemplo, tem muita gente que pergunta: o exército americano está treinando algum dos cartéis mexicanos? De forma oficial ou extraoficial, ambos. Capacidade oficial, o que você quer dizer? Ok, então nós enviamos armamento, os Mujahideen, para combater os russos. Alguns anos depois, voltamos a lutar contra os mesmos que ajudamos a armar. Certo? Então eles acabaram de terminar um exercício militar em Yucatán, com treinamento dos americanos. A Marinha Mexicana, ou SEMAR, que é a Secretaria da Marinha, sob a supervisão da Secretaria de Defesa Nacional, que é o Exército. E eles estão treinando esses caras, mas quem pode garantir que depois eles saiam e precisem ganhar algum dinheiro? E agora eles vão usar o que aprenderam para treinar os mesmos cartéis que os militares americanos querem combater. E quem pode garantir, e isso já aconteceu, que membros do exército americano foram para o México ganhar uma bolada treinando pessoas que muitas vezes o cartel sequestra quando tentam ir para o norte? Você encontrará essas pessoas em valas comuns no México, especialmente em Zacatecas, onde há várias. Eles treinam e colocam essas pessoas em campos para trabalhar para eles. Enquanto ganham dinheiro e vivem com medo, não conseguem escapar. Se tentarem fugir, serão mortos. Então fique aqui, trabalhe para nós, mate pessoas, transporte drogas, o que for. São americanos que serão sequestrados. Não americanos. Eles não mexem com os americanos. São mexicanos treinados. São bem treinados, os americanos vão lá e treinam eles, mas os cartéis sequestram pessoas que estão tentando vir para os Estados Unidos de outros países, e eles as sequestram e as forçam a trabalhar para o cartel deles. Entendi. Se não fizerem isso, serão sequestradas e vendidas ao tráfico de pessoas. Quero dizer isso da forma mais respeitosa possível, mas quase toda mulher que é da Guatemala, Honduras, Nicarágua, que foi forçada a atravessar o México. Falo isso apenas do ponto de vista humanitário, com absoluta simpatia ou empatia pela situação delas. Provavelmente tem sido, quero dizer, é simplesmente brutal. E muitos dos homens que atravessam provavelmente já foram bem
Todos eles enfrentaram o perigo de serem sequestrados pelo cartel ou de serem devolvidos pelas autoridades mexicanas. É algo realmente brutal. Então, há muitas dinâmicas envolvidas. Os americanos treinam o cartel? Sim, há pessoas lá embaixo treinando eles. Eu vi isso pessoalmente? Não, mas há outros casos em que foi descoberto pela inteligência que eles fazem isso. Quando você encontra um acampamento de cartel, como aquele que estava em Jalisco, você vai atravessar vários estados. As fronteiras não são cortadas assim. Espero estar tornando isso interessante e não entediando vocês. Mas as fronteiras no México não são desenhadas ao longo de paralelos ou latitudes como são nos Estados Unidos. Elas seguem riachos ou rios, então você tem fronteiras que são seguindo cadeias de montanhas, você atravessa vários estados. Eles tinham um campo onde só acharam pertences pessoais de milhares de pessoas. Milhares. Sim, estavam onde essas pessoas foram executadas e achadas em vala comum. E alguém tinha me perguntado sobre isso regionalmente. E há uma base militar no sul de Zacatecas, onde a gente passava por Jalisco para chegar lá, e quando estávamos dirigindo por Jalisco, tínhamos a polícia municipal com suas armas nos seguindo, e você não sabe se vai acabar trocando tiros com eles. Então, até mesmo as autoridades de um estado para outro estão comprometidas, às vezes dependendo das alianças regionais com diferentes cartéis que operam ali. Sim, já ouvi pessoas dizendo que, às vezes, a própria polícia municipal pode se tornar um cartel. De certa forma, eles podem ser cooptados. Essa provavelmente é a polícia mais perigosa de todo o país, ou a menos treinada. E o motivo disso é por causa da lealdade local deles aos elementos criminosos que atuam ali. E isso não é algo que vem só de mim, outras pessoas já falaram sobre isso. Quando você é um general, eles vão te transferir bastante pelo país porque não querem que você desenvolva lealdades regionais. E o seu general vai se mudar a cada poucos anos para evitar os elementos que estão diretamente sob seu controle. Por exemplo, eu ser leal ao meu general em vez de ser leal à República do México. Ou alguém que trabalha em nível estadual, se tornando leal ao seu governador no México. É um mandato de 6 anos, mas a polícia municipal nunca se muda, eles permanecem lá. E eles constroem essa lealdade. Exatamente. E eles estão lá há muito tempo, eles estão lá há 10, 20 anos. A família deles mora lá e eles também estão lá. Eles estão colados como carrapato em cachorro, não vão sair daqui. E isso é importante. Então, para combater isso, o México criou uma coisa e outras pessoas já falaram sobre isso. Eles chamam de base de aparação. E essas mixtas, ou bases operacionais mistas, onde o Exército, a Marinha, a Polícia Estadual, a Federal e a Polícia Municipal saem juntos para fazer o controle, tentando combater isso e federalizar o país ao mesmo tempo, eles têm esse negócio chamado Mundo Único, que é um comando central que controla tudo a partir de um nível federalizado. De cima a baixo, totalmente centralizado. Isso é algo que estamos vendo acontecer nos Estados Unidos hoje, mas essa não é uma discussão sobre os Estados Unidos. Obviamente, no México é assim que eles fazem. E eles têm bases de operações mistas, onde você vai até lá e eles vão para uma base militar. Normalmente, eles terão o chefe do governo, a polícia ministerial do estado, a polícia ministerial do nível federal, e elas são diferentes. A base militar da Sedena ou do Exército, a base militar dos fuzileiros navais. E todos eles vão juntos, vão fazer suas reuniões e então vão decidir o que vão fazer com base nas informações que receberam. E então eles vão sair. Mas a polícia municipal normalmente tem um papel muito pequeno nisso e há alguns motivos diferentes para isso. Um dos principais motivos é justamente o que acabei de dizer. Muitos deles estão diretamente envolvidos. Às vezes de forma intencional, mas muitas vezes por causa de uma ameaça direta contra a própria família. Até mesmo membros do meu pelotão que já seguiram em frente e se tornaram chefes de polícia em cidades vizinhas, até receberam ameaças contra suas vidas. Então é isso, eu não sei, mas não queremos nos desviar muito do assunto. Não, tudo bem. Quais histórias específicas você pode contar de momentos em que estava de serviço e sua vida esteve em risco? Que a minha vida foi ameaçada. Eles atiraram e mataram, que a minha vida foi diretamente ameaçada.
Tivemos uma de 2 horas. Bem, cara, como eu digo isso? Não sei se devo entrar nos detalhes do tiroteio de 2 horas e 45 minutos que aconteceu com o cartel. Quero dizer, só me conte a história. Então, o que aconteceu? Onde você estava quando recebeu a ligação e como tudo aconteceu? Ok, uma noite minha esposa achou que eu atraía, por causa da ameaça, a membros que trabalham para o cartel que até usam o mesmo uniforme que você. Então, toda noite quando eu saía da base, bom, não toda noite, mas a cada 2 noites quando eu saía da base, eu ligava para minha esposa e dizia: "Oi, estou indo para casa." E da base até meu apartamento são 7 minutos. Eu ligava e avisava: "Oi, estou indo para casa. Vou pegar um táxi." Mas muitos são ligados ao cartel, então nunca se sabe. E como é tarde da noite e é perto da base, muita gente não gosta de ficar perto da base, porque nós também somos problema. Então, quando você tenta pegar um táxi, eles não querem vir, mas conseguimos um táxi. Eu ligava para minha esposa, dizia que estava indo para casa, e bem na hora que eu ia pegar o táxi, ligava para ela e avisava que estava indo para casa. E recebemos uma ligação dizendo que estavam matando policiais municipais em Martinez, Domingues. Então a gente já ficou alerta e eu já estava colocando a camisa. Pegamos nossas armas, voltamos para o caminhão e vamos enfrentar um comboio, um cartel que tinha acabado de matar alguns policiais municipais e vamos atrás deles. Então a gente chega lá e tem esse arroio que é tipo um riacho e estamos em completa escuridão. Eles atiraram na cabeça de um policial municipal, então ele morreu. Estamos passando por lá e vemos pessoas correndo no riacho à noite. Pegamos um dos caras. Ele leva um tiro no rosto bem aqui, de calibre 223, e isso explode a parte de trás da cabeça dele. E isso derrubou ele tão forte, tão rápido, que ele estava carregando um AR-15 na mão direita e uma mochila preta na mão esquerda. O tiro o atingiu com tanta força e rapidez que ele caiu e o joelho direito dobrou para trás. E ele nem teve tempo de soltar a arma ou a mochila, e aquilo simplesmente parou ele. Estávamos procurando o amigo dele à noite e liguei meu celular, algo que normalmente não faria. Então, a gente estava, não sei se você consegue imaginar, mas estávamos ao longo de um riacho no final, estávamos ao longo de um riacho no meio da noite, era tipo 00:30 ou 1 hora, porque a gente estava procurando esses caras e eles tinham acabado de matar alguns policiais e a gente pegou um deles. Como eu estava te dizendo, o cara que a gente pegou com a mochila. E a gente estava procurando os outros, então os comparsas dele estavam por aí e a gente estava procurando por eles. E normalmente, quando a gente está numa operação, a gente não deixaria o celular ligado porque, obviamente, isso vai revelar a sua posição. Minha esposa achava que eu deveria estar em casa em 7 minutos. Eu estou procurando esses caras do cartel e garotas mexicanas. Muitas vezes elas são tipo mães galinhas, ficam em cima de você, tipo, onde você está? Agora você enfrenta uma batalha dupla com o cartel aqui. Minha esposa está com a sua. Estou recebendo várias ligações e estamos procurando esses assassinos do cartel à noite. De quem você tem mais medo, seja honesto? É claro, tenho medo da minha esposa. Cara, ela vai falar: "Meu, onde diabos você está? Sei que você está com alguma garota, era para estar em casa." E ela pensa assim: "Eu não bebo nem fumo nada." Minha esposa não para de mandar mensagens. Estou tentando desligar o telefone e procurando esses caras. Preciso tirar a bateria porque ela não para. Minha esposa é repórter e trabalha para o governo. Isso faz parte da história. Tive que tirar a bateria do meu telefone porque ela não parava de ligar querendo saber onde eu estava. Só terminamos por volta das 3h30 procurando esses caras que tinham acabado de matar vários policiais. Quanto tempo demora para pegar o resto? O que precisa fazer? Nós não pegamos o resto deles. Os outros 2 conseguiram fugir. Nossa, Então pegamos um deles. Não importa qual deles, respeito é fundamental se algum dia você... E eu tenho família no México até hoje. Então, se parece que se você quiser meu sobrenome, você tem meu sobrenome, sabe? Eu estou aqui em Portland, Oregon, não estou escondendo nada. E quando você coloca um uniforme no México, é como se casar. Porque a qualquer momento daqui para frente, qualquer cartel que possa estar assistindo isso, eles podem simplesmente implicar e decidir que, olha, quer saber? Vamos pegar esse cara, é assim que funciona. Esse é o acordo. Quando você veste um uniforme, e nos Estados Unidos, não sei como é vestir um uniforme americano, mas quando você veste um uniforme no México, todo mexicano que já vestiu El Trio La Bandera, a bandeira do México no seu uniforme, esse é o acordo que eles fazem. Que sabe, você pode vir me pegar e me levar a qualquer momento, e é assim que as coisas são.
Os amigos deles escapam, mas nunca queira desrespeitar alguém, pois é praticamente pedir por isso. Sim, claro, não estou pedindo para você ser desrespeitoso. Sim, não, e não vou desrespeitá-los, mas direi, olha, eles atiraram em policiais e um deles foi baleado. Eles estavam atirando em você? Sim, eles atiraram, houve tiroteio, lutaram e depois fugiram, então aconteceu isso. Tem tipo um reservatório de água onde isso está acontecendo. Tem um riacho que deságua nele, o Arroios Creek, então Martínez Domingues, você pode procurar no mapa. Leva até um reservatório, então obviamente eles fogem no escuro total. Não dá para ver nada, então depois de um tempo começamos a recuar taticamente. E ao recuar, há uma retaguarda onde vocês se revezam, avançam e recuam, tocando o ombro um do outro. Quando está seguro, porque você está procurando cobertura, porque eles vão te matar, não é brincadeira. E olha, quem quiser pesquisar, tem tiroteios. Além disso, tudo isso está no YouTube, é só procurar. Em espanhol chamam de balacetas. Tem muitos para escolher, você pode pegar um, e tem muitos exatamente do lugar onde eu estava trabalhando quando trabalhei lá, então é só fazer as contas. Você foi atingido em algum momento? Não, naquela noite não. Tem outro em Trancoso, onde também há pessoas que morreram. Esse foi outro tiroteio. Eles atiram em você quando você está voltando para a base e fazem emboscadas. Uma noite houve um disparo que entrou na... Você vai estar com um colete à prova de balas nível 3, mas também vai ter as placas de cerâmica e eles vão atirar em você. Teve outra noite e, cara, eu quero dar detalhes para vocês. Então, uma noite estávamos em Trancoso, teve outra perto de Vila de Cós. Então, Vila de Cós é outro lugar muito perigoso, onde acontecem muitos tiroteios. Às vezes, você usa várias unidades diferentes. Minha principal era uma Ford F-250 totalmente blindada. Tenho várias fotos dela e vou passar algumas para vocês usarem no vídeo se quiserem. Mas eles vão estar lá em cima e às vezes eles só querem arrumar confusão com você e vão atirar em você. E uma noite teve um disparo que atingiu minha placa e outro disparo 15 centímetros abaixo dela. Mas temos um escudo de aço. É uma loucura. Porque nos Estados Unidos, às vezes você pode ser surpreendido. Isso acontece raramente, mas lá é simplesmente como as coisas funcionam. É assim que a guerra funciona. Certo? Não sou só eu, tem outro cara que tem vídeos populares e, na verdade, você até já trouxe ele aqui. E as dinâmicas de onde a gente trabalha no país são um pouco diferentes. Primeiro, pela proximidade com o Oceano Pacífico, pelo tipo de tráfego que eles têm, pela geografia, pelas cidades e pela disposição delas. Lá, isso favorece mais que um cartel controle tudo. Onde eu estou, há diferentes cartéis que vão se irritar com o governo em momentos diferentes, por motivos diferentes. Ou têm acordos diferentes, ou a falta de acordos que vai provocá-los a atacar você, ou seja lá o que for. Certo? É uma verdadeira zona de guerra com vários frontes aqui. Existem vários frontes. E, na verdade, isso é meio prejudicial para a sociedade como um todo e para qualquer governo ou até mesmo facção de cartel que esteja operando na área. Porque não há paz. Certo? E por causa disso, e isso acaba levando a diferentes histórias, como a evolução de Matas, ETAs e cartel de Nueva Canaración, de Jalinisco, ou cartel de Eculisco de Nueva Canaración, e até cartéis regionais, Los Templários, e outras pessoas que estão todas disputando o poder porque Joaquim Guzmán não está mais lá, controlando tudo. Quantas vezes você já foi atingido em batalha? Só uma vez, apenas uma vez, o que é isso? Como é essa sensação? Isso me girou para o lado e aconteceu tão rápido que eu nem tive tempo de perceber direito o que tinha acontecido. Então você estava na parte de trás da sua unidade? Eu estava na frente da minha unidade. Eu sempre fico na parte de cima da unidade e... Descreva como foi essa sensação. Ao ser atingido, você percebe na hora o que ocorreu? Sim, estávamos entrando em Vila de Cós e já havia movimentação, respondendo a uma troca de tiros em andamento. Assim que chegamos, já fomos atingidos de imediato. Você fica assim, sabe? Nem contei para minha esposa. Eu tenho uma foto do meu colete balístico e da placa, mas você não conta para ela porque sua esposa vai surtar. É. Vou voltar à loja e comentar sobre isso. Então,
Voltando à história do tiroteio de Martinez Domingues, minha esposa está me ligando sem parar, eu atendo e volto para a Vila de Cós, tiroteios nos quais você vai se envolver. Eu tiro a bateria do meu celular porque ela está me ligando sem parar, e eu preciso garantir que nossos adversários não possam me localizar, nem a nenhum dos membros da minha equipe que estão comigo. Tirei a bateria porque ela me ligava sem parar, agora não pode mais. Procuramos os outros dois caras, mas eles escapam. Eu volto para a base por volta das 3h30 da manhã e minha esposa está furiosa porque eu não estou em casa. Eu vou para casa, mas só vou ficar lá um pouco. Vou ser breve. Eu chego em casa, ela acha que estou traindo e digo: cara, trocamos tiros a noite toda e volto para a base em 1 hora. No dia seguinte, no trabalho, ela participa de um evento com o governo e o ministério. Os agentes a questionam: sabe, o Frank está bem? E ela responde: como assim? E ela fala: sim. Eles estavam em um tiroteio enorme ontem à noite, lá no tiroteio de Vila de Cós. Eu tenho outra foto onde eles tentaram acertar o motorista do caminhão em que eu estava, então eu fui atingido. Eles lançaram uma barragem contra a nossa unidade. Sempre fico na linha de frente, então fomos os primeiros a receber o fogo inimigo. E o vidro da porta do motorista. E só isso. Tem cerca de 3 centímetros de espessura de vidro à prova de balas. Eles teriam matado o motorista se não fosse blindado. Outro disparo atingiu bem abaixo de mim, no escudo onde eu estava. E outro disparo atingiu minha placa. E acontece tão rápido que você nem percebe. Todos nós saímos do nosso veículo e estávamos nos preparando para enfrentá-los. Isso te machuca? Deve doer. Não doeu porque me atingiu de lado. Ok, então quase escorregou em você. Ela me girou ao deslizar em mim. Um golpe direto teria doído. Provavelmente quebraria costelas e coisas assim. Isso nunca aconteceu comigo. Ela me atingiu de lado, eu girei e nós pulávamos. Você fica cheio de adrenalina quando isso acontece. E você olha e pensa, cara, eu tô bem? Você se sente bem? Nada? Beleza, então vamos. E quando estamos treinando, a gente realmente não tem essa chance. Eu ouvi Sean Ryan falar sobre alguns dos treinamentos dele com a Blackwater, e o treinamento deles é muito bom. Nunca treinamos assim, com treino no saco e você sentado na cadeira. Nosso treinamento de CQB era mais ou menos assim. Era parecido, onde você entrava numa sala, arrombava uma porta, entrava numa sala e tinha que limpar uma casa, ou algo assim. No treinamento, colocavam um saco na sua cabeça e tiravam, e você precisava reagir ao que aparecesse. Nosso treinamento não era assim, não havia pessoas gritando conosco, nem precisávamos reagir, só precisávamos passar e limpar os cômodos. Não existe uma forma de se preparar para quando você realmente faz isso. Entrar em um tiroteio com o cartel, que vai acontecer, e em Zacatecas você pode procurar sobre isso. Há vários tiroteios, várias valas comuns, pessoas operando naquela área com frequência, e você nunca sabe quando isso vai acontecer? E por que alguns chefes operam essas mistas? E há fotos que posso te mostrar onde estou em pé, bem ao lado de um membro do exército mexicano. Vocês vão reagir a essas coisas coletivamente, sair para pegar seja quem for, e vocês não sabem a qual cartel eles pertencem, vocês não sabem, é assim o tempo todo. Quando fui atingido naquela noite, saímos do caminhão e limpávamos os prédios. Porque no México, não importa onde você esteja, eles têm muitas coisas chamadas fincas, que são propriedades ou casas semi-construídas pelas quais você tem que passar. E essas pessoas começam a construir essas colônias, eles chamam de mejilos, como comunidades agrícolas, eles começam a construir todas essas comunidades agrícolas. Você precisa passar de uma para outra sucessivamente. É como guerra urbana, invadir casas e limpar. É 100% guerra urbana, porque você está entrando e essas casas nem têm luz ou portas. Elas estão todas parcialmente, é como um labirinto de tijolos. As pessoas já viram imagens suficientes do Afeganistão ou de outros lugares com cenas de combate. Eles vão de porta em porta, arrombando portas de aço. Aqui, são estruturas de tijolos do G-SEI ainda inacabadas. Ou talvez seja uma casa inteira, então você não sabe. E você tem que passar por essas coisas e as pessoas podem estar escondidas em qualquer lugar. E uma das balaceiras ou tiroteios mais famosas de todo o México aconteceu logo antes de eu chegar lá, chamada Balacera de Florência. A ponto de até mesmo policiais estaduais terem que se vestir com roupas femininas para escapar.
porque havia tantos cartéis e os dois cartéis nem estavam direcionando o conflito um contra o outro, ou quero dizer, contra o governo, eles estavam lutando entre si e isso durou horas. Meu general foi ferido no helicóptero porque tentaram responder rapidamente e não houve tempo para esquentá-lo. E quando eles estavam chegando lá, o helicóptero caiu do céu, ferindo meu general, e esse é o general para quem eu trabalhava. O general para quem eu trabalhava era um homem muito honrado e nobre, que veio de origens humildes. Estudou na Codeco Hegerólico Militar e se tornou um 2 no México. Ele só tem 3 generais Águia, o posto mais alto possível, não sendo como um general 5 estrelas. Então ele era quase um general de 3 estrelas, ou general de 3 águias, antes de se aposentar. Uau! Mas isso é o México, então você tem, uma escala de violência em que até mesmo a polícia mexicana, cujo principal trabalho é responder à agressão dos cartéis, precisa se vestir com roupas femininas para escapar, porque há tantos membros do cartel por aí se matando. Uau! E deixavam as mulheres fugirem. Eles deixavam, suas chances de escapar eram muito maiores. Uau! E isso foi antes de você chegar lá. Isso foi em 2011. Uau! Então quando você chegou com essa arma lá, E eu estava lá. Eu estava no país em 2011, eu estava trabalhando na fábrica aeroespacial enquanto tudo isso acontecia. O que quero dizer é que, ao ir para o México, você começa como turista, pois não sabe o que está acontecendo. A primeira coisa que realmente me marcou foi quando eu ainda era gerente da fábrica lá. Eles nos avisam, por volta do meio-dia, que precisamos parar as operações das 60 milhões de dólares e 6 mil metros quadrados. É uma fábrica grande e há 3 prédios diferentes lá. Tem a parte de fabricação de compósitos e de usinagem, e eu era responsável pela usinagem e engenharia. Eles dizem, olha, ao meio-dia precisamos parar. Vocês devem voltar para o ônibus e para a cidade, e a gerência irá na van também para a cidade. Nós vamos voltar para a cidade, porque o cartel deu a ordem de que todo o comércio na capital deste estado tem que fechar até as 2 horas. Se vocês não fizerem isso, eles vão entrar e matar todos, pois estão irritados porque alguns comércios não pagavam para eles. assim eles podem forçar totalmente. Eles fecharam a cidade inteira. E quando voltamos e eu voltei para o meu hotel, era o cartel del Arcanto na Avenida Hidalgo, na capital deste estado. Eles fecharam todos os comércios, todos os estabelecimentos estavam fechados sob a ameaça rigorosa de violência do cartel. Porque se você não ceder às exigências do cartel, eles vão entrar e vão limpar tudo. Nossa, E foi quando comecei a trabalhar lá e eu pensei, nossa, onde é que eu fui me meter? como termina essa troca de tiros? Aquela em que você quase foi atingido? Acabamos pegando vários deles e os prendemos. Assim que prendemos alguém, temos que entregá-los para o PEGER, porque, como polícia militar, polícia estadual ou polícia federal, se você é polícia preventiva, a aplicação da lei no México é estruturada de forma diferente. Não é como é aqui. Aqui, um policial da cidade, policial estadual, patrulheiro estadual, ou seja lá o que for, pode ir até a delegacia deles. Eles podem registrar uma queixa criminal contra qualquer pessoa. No México não é assim. No México, você tem a polícia preventiva, seja estadual ou federal, e depois tem a polícia ministerial, seja estadual ou federal. Então, a polícia ministerial é quem vai receber as pessoas que você prender ou apreender, e eles serão os responsáveis por processar qualquer denúncia criminal. Polícia preventiva, ou, como o meu general ou algo assim, somos responsáveis por enfrentar as agressões quando ocorrem, pois estamos equipados para isso. Mas nós não temos a capacidade, mesmo tendo advogados que trabalham diretamente para nós não temos a capacidade de ir além. Nós temos a capacidade, eles são advogados, mas não é nossa responsabilidade legal, pela Constituição mexicana, apresentar acusações contra ninguém. Certo? É nossa responsabilidade, assim que os pegamos, entregá-los em boas condições para a polícia ministerial, seja em nível estadual ou federal, dependendo do crime e do que eles estavam fazendo. E é assim que funciona. Então, naquela noite do tiroteio em Vila de Cós, pegamos essas pessoas e tivemos que entregar as pessoas que havíamos capturado.
Tivemos que devolver os veículos capturados. Naquela noite, fomos à Pequera de Procreia Canada de Levropública, órgão federal, e entregamos essas pessoas. Assim, tudo termina. E então, estamos lá em frente à base federal com os indivíduos entregues a eles, e com seus veículos, e eles vão apreender os veículos. Às vezes, os fuzileiros usam seus veículos, mas passamos a noite lá e entregamos as pessoas, pois a papelada legal é deles. Uau! Ou se houver pessoas mortas, Semáforo vai entrar e recolher os corpos. Mas só depois que houver uma investigação, tem uma equipe investigativa que vem e analisa tudo isso. Uau! E aquele tiroteio foi com qual cartel? Aquele tiroteio acredito que foi com o cartel do Golfo. Uau! Agora, já houve alguma operação ou algum tipo de missão de um cartel para sequestrar o general com quem você trabalhava? Não, nosso general morava na base. Ah, então ele era bem protegido e fortificado. Então sim, nossos generais definitivamente moravam na base. Tem uma parte da base, na verdade, tem uma base, tem polícia estadual lá, mas tem uma parte dela. Essa é uma parte onde ninguém pode entrar se estiver armado, e nós éramos os únicos lá que estavam armados. Você já lidou com sequestro e resgate de pessoas? Não, isso eu nunca fiz. Essa era uma função da Agência Ministerial da Polícia Estadual, que tem uma equipe dedicada exclusivamente a isso. Também há um distrito da Polícia Federal, bem ao lado da fábrica da Coca-Cola, que também é dedicado a isso. Dependendo, como é nos Estados Unidos, se eles estão sendo movidos entre diferentes estados, ou se é algo que está sendo feito apenas dentro do estado. Isso faz sentido agora. Você mencionou antes sobre valas comuns. Qual o propósito delas e por que os cartéis as usam com tanta frequência? Existe um... Isso realmente depende, ok? Por exemplo, e eu quero ser conciso porque você está perguntando sobre valas comuns e por que elas estão sendo utilizadas. Depende de quem foi morto e por quê. Muitas vezes, quando há um tiroteio entre duas pessoas ou dois cartéis diferentes, facções rivais, até mesmo dentro do mesmo cartel, eles nem sempre querem os corpos dos mortos. Eles mesmos cuidam dos seus mortos, vão lá e recolhem seus próprios mortos. E, obviamente, eles não vão entregar esses corpos para o legista. Então, eles vão se livrar dos seus mortos de forma clandestina. E, às vezes, eles mesmos queimam seus mortos com diesel. Às vezes, faz mais sentido cavar um buraco grande e enterrá-los. Outras vezes haverá pessoas migrantes que estão passando ou atravessando o território mexicano. Eles verão algo que não deveriam, terão conhecimento de algo que não deveriam ter descoberto, saberão de pessoas que outros não querem que suas identidades sejam reconhecidas. Existe uma série de motivos pelos quais eles podem ser mortos, então um grupo inteiro, um trem inteiro de pessoas pode ser assassinado dessa forma. E nós fomos ajudar. Mães tentam cuidar dos seus ou recuperar seus próprios mortos com as valas comuns que são encontradas e vão até lá para tentar identificar os restos das pessoas. Isaac poderia nos levar? Existem várias valas comuns, então, na verdade, uma vala comum pode ser qualquer coisa, desde 2 cartéis rivais até 4 imigrantes. Estavam no lugar errado, viram o que não deviam e foram mortos por isso. Ou até mesmo políticos ou outras pessoas locais que não são migrantes, que tinham alguma ligação com o cartel, como uma dívida de drogas, por exemplo, ou estavam traficando drogas, como algum chefe de plaza que perde o favor e eles simplesmente vão lá e depositam suas vítimas falecidas ali. Uau! Agora todos os cartéis da região com quem você trabalhava, Certo? qual era a principal fonte de receita deles? Eles eram todos cartéis de drogas ou Principalmente cartéis de drogas. qual era a droga principal com que trabalhavam? Tinha muita cocaína e heroína. Onde eu trabalhava bem, existe um lugar chamado Triângulo Dourado no México. E isso remonta aos imigrantes chineses quando começaram a trabalhar lá na virada do século, e não a virada do século 21, mas dos anos 1800. Entrando nos anos 1900, os chineses estavam cultivando ópio para uso próprio. E como estávamos falando sobre isso, acabou culminando no Triângulo Dourado, Sinaloa, Sonora e até partes de Durango, sendo que Durango é o estado vizinho de Zacatecas. Alguns cartéis atuam em uma região específica, mas também operam em diferentes estados.
Mas eles estariam principalmente fabricando armas ou ganhando dinheiro, traficando cocaína e heroína mexicana brown tar por todo o estado. No estado onde trabalhei, há duas rodovias principais, a 45 e a 54. Apesar dos números, são rodovias distintas. E ambas são usadas para transportar armas por todo o país, assim como cocaína e outras coisas que vêm da América Central, atravessando todo o país até o norte. Cartéis desses faturam bilhões de dólares. Eles estão faturando bilhões de dólares, eles têm seus próprios submarinos. Na verdade, existe até um vídeo da Guarda Costeira. Sim, eu vi isso. Até vídeos da Guarda Costeira estão sendo divulgados. Eles pulam em cima. Sim, eles pulam em cima disso. E isso é apenas um nível de sofisticação, tecnologia e dinheiro que é investido nisso, tudo o que envolve a tecnologia deles. Quando você sai do serviço público, ou se você descobre que você poderia ganhar muito mais trabalhando para um cartel, fazendo a mesma coisa pela qual você está sendo pago e para a qual foi treinado pelo governo para fazer, ou para a qual foi educado para fazer. E então você descobre que pode ganhar 5 vezes mais trabalhando para o cartel. Algumas pessoas fazem isso no seu nível de cibersegurança, no seu trabalho para os governos e até mesmo comprando políticos. Havia um vice-presidente do México que recebia 400 mil pesos por mês, então só para você ver o nível e o alcance deles. Eles têm seções inteiras do governo mexicano. E o seu outro convidado falou sobre a cada 6 anos, porque esse é o ciclo político no México. Eles vão reinventar algo para tentar erradicar os cartéis. Esse é o nível de capacidade e alcance que eles têm. Uau, agora! O presidente Trump, especialmente durante a campanha, mencionou realizar uma guerra tática no México. E eu acho que agora até existem drones espiões e vigilância sobrevoando o México. Existem drones da CIA sobrevoando lá, mas o que quero destacar é que estávamos falando sobre corrupção. Já existem agentes da patrulha de fronteira comprados e pagos neste país. Do lado americano, Do lado americano, isso nem é algo que eu estou dizendo. Isso é notícia documentada que já saiu, outras grandes matérias ou empresas de notícias já divulgaram isso. O LA Times e o New York Times cobriram isso. Se quiserem travar uma guerra tecnológica contra o México com a CIA usando drones, foi descoberto que a CIA vendia cocaína para financiar a guerra deles em Granada e outras coisas em Los Angeles, de onde eu sou. certo? Eu estava por dentro de tudo isso quando aquilo estava acontecendo. Operação Rápido e Furioso. Certo? Operação Elder Eric Holder e exigindo privilégio executivo com armas que estamos combatendo no México. Certo? Quando falam em conduzir uma guerra, eles estão mesmo falando sério? Porque se estivessem, teriam que olhar para os dois lados da questão sobre as pessoas que sim estão fazendo vigilância e tal. Mas quão eficaz essa guerra realmente vai ser? Sim. Do que o público americano precisa saber antes de apoiar ou rejeitar uma ação militar. Sinto muito que você tenha feito essa pergunta, porque no México, o que precisamos ter em mente é que quando você apoia uma guerra dessas, está falando sobre apoiar uma guerra com a qual você se sente confortável em conviver, está falando sobre apoiar uma guerra com a qual você se sente confortável em mandar seu marido para lá de uniforme, mas sabendo que você, como mãe dos seus próprios filhos, vai ter que enfrentar essa violência diretamente, porque esses mesmos sicários ou assassinos de aluguel vão estar lá procurando por você. Esse é o tipo de guerra que todos têm que lutar, e quando falamos sobre uma guerra com o México, você precisa ter isso em mente. Os cartéis comandam operações no norte da Califórnia, até mesmo aqui no Oregon e em outros lugares. Essas informações não são minhas, são de outras pessoas, e eles já têm agentes operando aqui nos Estados Unidos. E para ser sincero, pensei 2 vezes antes de fazer este vídeo com você. E por que isso? Porque eu estive completamente em um uniforme mexicano, operando em um país mexicano, para um governo mexicano, e agora estou aqui nos Estados Unidos, tendo portado armas para o governo do México. Sabendo que estou falando diretamente com o meu governo americano, porque no final das contas eu sou americano, sabendo que já atuei lá e o governo americano não sabe para qual time eu estou jogando. Faço isso porque firmei um acordo para tentar agir certo e evitar que drogas cheguem às crianças. E eu quero ter certeza de que estou fazendo a coisa certa para os meus próprios
Sou muito patriótico em relação a este país e aos compatriotas americanos. Também sou profundamente patriótico em relação ao México, porque nasci sob essa bandeira e também já vesti a bandeira mexicana. Busco agir certo para que as crianças não passem pelo sofrimento que eu e meus irmãos enfrentamos com as drogas. Então, se estou falando com o público americano e até mesmo com o mexicano, o pueblo de México, quero que vocês saibam disso antes de entrarmos em uma guerra contra as drogas na qual acabamos de entrar. A guerra com o Afeganistão, que durou 20 anos, custou vários trilhões de dólares. E no final, acabamos dando aos mesmos oponentes 7 bilhões de dólares em armas que ficaram com eles, com a forma como o exército americano se retirou do Afeganistão. E agora essas mesmas pessoas estão no mesmo problema que tinham inicialmente, ou até pior. Agora, há muitas pessoas que cooperaram com o governo derrotado, que conhecemos e sobre as quais refletimos profundamente sobre a mesma guerra que começaremos aqui em nossa fronteira. E é isso que eu quero que as pessoas estejam cientes. São seus filhos, suas filhas e você mesmo que vão ter que enfrentar esse nível de violência. Não ache que serão só tropas mandadas para outra fronteira. Vai ser uma guerra também aqui, o que me preocupa, como seria isso, sobre a lei marcial. Isso é algo em que realmente queremos nos envolver. No México, eles têm algo chamado zonas de tolerância, onde basicamente são permitidos bares de topless. E a prostituição acontece lá, e provavelmente também há uso de drogas, e basicamente nós evitamos essas zonas. Esse mercado existe porque os americanos querem, eles consomem todos esses produtos. Todos esses dólares que são gerados para comprar esses submarinos, comprar todas as armas, comprar todo o conhecimento técnico e tático, tudo é financiado por quem compra esses produtos, ou seja, é o que querem. Mark, quero dizer. Sim, os americanos estão comprando cocaína agora. Com certeza. Os canadenses estão comprando também, eles compram. Eu tenho problema com oportunistas. Existem muitos repórteres mexicanos que têm reportado sobre isso há muito tempo, que falam espanhol, estão no México, vivem isso todos os dias. Só quero que todos estejam informados e conversem sobre o que realmente acontece lá. Sim. Fico curioso sobre o que pode ser feito com o vácuo de poder dos cartéis no México. Se quero dizer, eu concordo com você, algum tipo de guerra tática onde realmente enviamos tropas americanas para o México, parece que é como se fosse resolver a guerra às drogas agora. Mas eles não vão fazer isso. O que é isso? Legalizem as drogas de uma vez, mas vocês nunca farão isso. E eu odeio dizer isso, porque eu tenho um envelope cheio de contra-cheques onde eu recebia $600 por mês. O governo mexicano pagou 600 mil pesos para me treinar no treinamento básico. E agora, quantos milhões e milhões ou bilhões de dólares estamos gastando? Na verdade, eu li na faculdade de Direito a Lei de Cuidados Acessíveis do Obama, e havia várias, milhares de espingardas e outras coisas que estavam indo para a Receita Federal. Quantos bilhões de dólares e trilhões de dólares que nem mesmo o Departamento de Defesa consegue explicar. Eles falharam em cerca de 8 auditorias consecutivas anuais. Esse dinheiro está indo para Raytheon, Northrop Grumman e outras grandes empresas de defesa. Você poderia legalizar as drogas agora mesmo, poderia. Sim, pessoas vão morrer. É triste, e eu sou muito solidário com as pessoas que estão morrendo de fentanil. Mas se você legalizasse as drogas e as tornasse um produto legal, do mesmo jeito que fizeram com o álcool, você teria que lidar com o seu vício. Para a indústria de defesa, todos os milhões que vão para o FBI, Departamento de Segurança Interna, ICE, Imigração e Alfândega, tudo isso desaparece. Se eles investissem esse dinheiro na economia, vou te dizer uma coisa. Uma noite, estávamos naquele tiroteio em Vila de Cós, e eu costumava carregar 10 carregadores de 20 munições, além de uma das minhas armas. Então são 220 munições de 7,62 por 51 milímetros calibre 308 e eu pensei, uau, isso é muita potência. No dia seguinte, voltei para a base me sentindo pequeno, achando você é um idiota, podia eliminar 220 inimigos. No dia seguinte, 300 pessoas estariam prontas para ocupar o lugar delas. Essa é a realidade da guerra às drogas no México. E nem todas essas pessoas seriam apenas imigrantes pobres. Seriam pessoas que passam anos procurando emprego no México. Descobri isso quando meu general se aposentou. Procurei emprego em vários lugares. Como você foi parar na faculdade de Direito no México? Demorei muito para conseguir emprego e acabei em um escritório de advocacia, ganhando $35 por semana.
E você tem pessoas que não tiveram o benefício de uma educação ou tinham um emprego público e perderam. Porque entra um novo governo, elas perdem o emprego e para onde vão? Eles só podem recorrer ao mercado ilegal de drogas. Então, se vocês pegassem todo o dinheiro que estão gastando, pagando todos esses agentes, pagando para pessoas serem mortas, porque no fim das contas esse é um produto cujo resultado são corpos, valas comuns, dependência de drogas. E é algo em que estamos apenas despejando dinheiro em agentes do governo, soldados e tudo isso. Eles gastam sem problemas, mas não querem investir em educação ou oportunidades para melhorar vidas. Se quisessem, poderiam legalizar as drogas e encerrar a guerra às drogas, mas não farão isso. Isso incapacitaria completamente a economia dos cartéis. Bem, quero dizer, eles não fazem isso. Quanto? Grandes empresas de tabaco atuam aqui, a nicotina é uma droga comum, assim como o café. Isso não incapacitaria o dinheiro do cartel ou a economia dos cartéis, o caixa deles, mas isso os forçaria a se tornarem algo aberto e às claras. Até onde, pelo menos nesse ponto, em nível social, seria algo que eles poderiam começar a regulamentar com a participação do público americano e até mesmo do público mexicano ou canadense. Eles poderiam se reunir e definir um consenso sobre o que aceitam ou não. Sim, isso é fascinante. Dave, tenho outras perguntas sobre Santa Morta e a natureza oculta dos cartéis, mas deixaremos para outro episódio. Beleza. Obrigado por compartilhar sua história e conhecimento. Você é fera. Agradeço muito. Obrigado. Obrigado, pessoal. Aviso rápido. Se você gosta do acampamento Gagnon ou de religião, tenho ótimas notícias. Vamos lançar o acampamento de história. Esse é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas interessantes. Provavelmente aprendeu sobre eles na escola, mas de forma chata. Aqui é diferente. Não, como você sabe, fui criado por um conspiracionista. Então, eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube. O link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Nos avalie com nota alta, isso ajuda muito o programa.